Imagina só uma mente brilhante tendo a coragem de simplesmente derrubar todos os dogmas científicos da sua época. O objetivo? Reconstruir do zero absoluto a nossa compreensão do espírito humano. É exatamente esse o convite revolucionário de um mundo interior. Uma jornada incrível para a gente se redescobrir e questionar tudo, absolutamente tudo, que a gente acha que sabe sobre a realidade. O Raimundo de Farias Brito foi um verdadeiro arquiteto intelectual brasileiro. A figura dele carrega aquele ar clássico de quem está sempre em contemplação profunda, sabe? E a obra dele não pedia só alguns ajustezinhos na filosofia, não. Ele exigia que a gente repensasse a existência inteira. E olha que ele fez isso numa época em que o mundo estava vidrado em certezas mecanicistas e puramente materiais. Te garanto, precisava de muita coragem para nadar contra essa maré. E o nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente começa entendendo o contexto do filósofo e a demolição do positivismo. Depois, vamos dar uma olhada na crítica dele, a famosa coisa em si, até chegar na filosofia do espírito e fechar com a ideia da verdade como regra. É um caminho lógico impecável, a gente desmonta as ideias antigas primeiro, para depois construir uma estrutura nova e super robusta. Ponto 1. O contexto do filósofo e o cenário intelectual do final do século XIX. Para entender o peso das ideias do Farias Brito, a gente precisa olhar para a trajetória dele, que sai lá do interior do Ceará e vai parar no centro intelectual do Rio de Janeiro. Imagina o seguinte, final do século XIX, começo do XX, e as mentes mais brilhantes estavam completamente fascinadas pelo materialismo científico. O pessoal achava que tudo, literalmente tudo, podia ser pesado, medido e resumido à matéria. A vida era quase uma equação matemática fria. Mas o Brito foi na contramão total dessa história. Ele se recusava de pé junto a aceitar que o espírito humano fosse só um subproduto de um monte de reações químicas. E é aí que entra o nosso ponto 2, a demolição do positivismo e a luta contra esse domínio da matéria. Bom, vamos mergulhar nisso aqui. Quando a gente coloca essas duas visões de mundo lado a lado, a diferença grita. De um lado, você tem o positivismo e o materialismo que tratavam o universo como um relógio gigante, rodando assim um propósito maior, o que acabava gerando um baita gnosticismo. Do outro lado, vem o espiritualismo do Brito puxando o foco de volta para o nosso mundo interior, para o peso absurdo que a nossa consciência tem. Ele não via o positivismo como uma ciência libertadora. Na verdade, ele via isso como uma verdadeira prisão, uma caixinha limitante que sufocava a nossa inteligência e a nossa capacidade moral. O crítico Benedito Nunes usou uma palavra perfeita para descrever o que o Brito queria fazer: demolição. E não é força de expressão, viu? Ele não queria só sentar e fazer uns pequenos ajustes no pensamento da época. Para ele, a fundação toda estava podre. As velhas ideias materialistas precisavam virar escombros mesmo. Só depois de limpar o terreno inteiro, de implodir o sistema, é que daria para levantar, tijolo por tijolo, a sua inovadora filosofia do espírito. O que nos leva ao ponto 3. A crítica à coisa em si e o embate direto com o criticismo do filósofo Immanuel Kant. Só que, para limpar esse terreno intelectual de vez, o Farias Brito teve que bater de frente com os gigantes intocáveis, tipo Kant. O Kant tinha essa ideia da coisa em si, que basicamente dizia o seguinte: a essência real do universo está sempre escondida atrás do que a gente consegue observar. É como se tivesse um muro de tijolos invisível bloqueando totalmente o nosso acesso à verdade absoluta. E era exatamente esse muro, essa sentença de a gente nunca vai saber, que o Brito estava determinado a botar abaixo. Ele foi super incisivo nisso. Manter a realidade trancada numa caixa intocável era, na visão dele, uma falha imperdoável. Separar quem pensa daquilo que é pensado condena a gente a viver numa dúvida paralisante. Pensa bem, se a gente nunca pode conhecer a verdade essencial, a gente fica à deriva, certo? Para o Brito, a verdade absoluta tem que ser acessível sim. O sujeito que pensa e o universo que é pensado não podem estar separados por um abismo. Eles têm que estar profunda e inseparavelmente unidos. Entramos então no ponto 4. A filosofia do espírito. A hora de reconstruir a realidade a partir da consciência. Aí a gente chega na fase de construção, e a virada de chave que ele dá aqui é fenomenal. Em vez de ficar caçando uma realidade física absoluta fora da gente, escondida nos confins do universo, ele inverte completamente a lógica. A grande sacada é: o nosso próprio espírito interior é a verdadeira coisa em si. A realidade primária é a gente. As montanhas, as árvores, as pedras, todo o maquinário físico ao nosso redor é só secundário, é uma manifestação gerada a partir desse espírito fundamental. É uma mudança de paradigma absurda que coloca a nossa consciência no epicentro de tudo. E para sustentar essa nova visão de universo, ele definiu pilares super claros. A psicologia ganha autonomia total e a consciência vira a base intocável de todo o conhecimento.
E olha, tem um detalhe nos argumentos dele que é uma verdadeira armadilha lógica para os materialistas. Preste atenção. Tenta negar a existência do espírito. É impossível. Por quê? Porque o simples ato consciente de pensar e formular a frase de negação já exige que o espírito pensante exista. Ao tentar negar, o cético inevitavelmente afirma que o espírito está lá. Checkmate. É por isso que o estado de reflexão profunda nunca deveria ser visto como ficar no mundo da lua ou como uma fuga da realidade. Na visão do Farias Brito, mergulhar na nossa contemplação interior é, de fato, a única forma de encontrar a base genuína do que existe. A mente pensante deixa de ser um acidente evolutivo ou químico para se consolidar com força total como a âncora verdadeira da existência e de todo o significado do nosso universo. Vamos para o nosso quinto e último ponto. A verdade como regra. A ética baseada no conhecimento. Porque, vamos ser sinceros, para o Brito ficar filosofando sobre o espírito não era só para amaciar o intelecto em rodas de conversa. Tinha uma urgência prática monumental nisso tudo. A ética dele segue um passo a passo super rigoroso. Primeiro, a gente investiga até descobrir essa verdade interior. Depois, guiados pela razão, formamos convicções inabaláveis. E, por fim, o passo mais desafiador de todos, a ação. Tudo que a gente faz no mundo exterior precisa estar estritamente alinhado com essa verdade que encontramos lá dentro. Isso fica cristalizado de uma forma linda numa frase dele que diz que o ser humano deve viver segundo a razão, viver genuinamente de acordo com a verdade percebida. Ele defendia com unhas e dentes que a gente nunca vai curar uma sociedade corrompida só com reforminhas políticas superficiais. A mudança de verdade vem de indivíduos íntegros, de pessoas que têm a coragem de espelhar as verdades mais profundas do próprio espírito em absolutamente cada atitude do dia a dia. Então, a herança deixada por Farias Brito transcende o simples fato de ser uma oposição ao pensamento da época dele. É um legado atemporal de resgate. Num momento da história em que todo mundo queria respostas fáceis, rasas e essencialmente materiais, a voz dele ecoou exigindo a volta da contemplação profunda. Ele recolocou a mente humana na posição de protagonista e nos incentivou a buscar incessantemente as causas reais do universo. E assim nós fechamos essa nossa imersão pelas ideias grandiosas desse mestre brasileiro. Mas, para não deixar todo esse conhecimento parado no ar, eu quero fazer uma provocação final bem inspirada na ética dele. Como a nossa própria realidade interior está moldando as atitudes e escolhas que tomamos nesse mundo material tão apressado e barulhento de hoje. Fica o convite forte para a gente reconhecer de uma vez por todas o imenso poder e a responsabilidade que moram dentro do nosso próprio espírito. Um grande abraço e até nossa próxima análise explicativa.